Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate. Combate é um programa da Confederação Nacional de Serviço. O nosso lema é mais empregos e menos impostos. Hoje, para continuar falando sobre esse nosso tema, temos o Guilherme Eleutério Martínez, advogado tributarista, que inclusive escreveu, junto com o seu irmão, né? Meu pai. Ah, seu pai? Um artigo no Valor, Tributação Indireta na Economia Digital. E como nós estamos na era digital, Guilherme, eu gostaria de saber como é que você vê essa nova tributação nesta época da era digital. Bom, Luiz, boa noite a todos e gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de poder discutir a tributação na economia digital, um tema de relevância e necessário à discussão. Também agradecer a todos que tornaram esse evento possível. Antes de poder falar um pouco sobre a tributação na economia digital, a gente tem que detalhar sobre o que vem a ser essa economia digital. De acordo com o relatório da OCDE 2015, primeiro tratou do tema, a economia ela não é digital, ela tornou-se digital. E o que isso significa? Significa hoje que a gente tem uma predominância de serviços e de intangíveis nas principais atividades empresariais. Se nós olharmos para as principais empresas de valor de mercado 2018, as 3 primeiras são empresas do ramo tecnológico, Apple, Microsoft, Amazon. Então a gente vê que houve uma mudança do regime tradicional da economia, um regime que era basicamente centrado num segmento de indústria, atacado, varejo e a loja física, para uma rede. Hoje todo o sistema se conversa, com a economia digital nós não temos mais barreiras, nós não temos mais nenhum tipo de fronteira. Se nós olharmos, por exemplo, como a mercadoria e o bem vem perdendo essa materialidade, essa corporeidade, a gente olha, por exemplo, para a Uber. Ela é uma empresa que é a maior empresa do mundo de táxis e de transporte de indivíduos, e ela sequer detém um carro. Você olha para o Airbnb, maior empresa de hotelaria do mundo, e ela não detém nenhum hotel. Então, a tecnologia, essa economia digital é muito disruptiva, ela quebrou paradigmas na nossa economia tradicional e também a mercadoria vem perdendo a sua corporeidade. Se nós olharmos, por exemplo, para a música, antes você ia na loja, comprava um CD e levava esse CD para casa. Pouco mais tarde você fazia o download desse produto e depois disso, hoje você tem streaming. Em qualquer lugar do planeta, com acesso à internet, você consegue escutar a música. O mesmo disso para o entretenimento. A gente tem a Netflix. Antes você ia, comprava o disco ou comprava o DVD. Hoje não mais. Até a moeda está perdendo a corporeidade com as criptomoedas. Nós olharmos isso. E uma coisa muito engraçada, você pode olhar como os padrões mudaram. Você pega o próprio pacote Office. Antes você ia na loja, comprava aquela licença, mas comprava o pacote, chegava em casa e instalava. Aquilo era seu, por dizer assim. Depois você fazia o download e hoje está tudo na nuvem. Você paga uma mensalidade mensal ou anual e você tem acesso irrestrito àquilo. No momento que você para de pagar, fecha a torneira e você não tem mais o acesso. Então, a gente vê como a tecnologia e essa economia digital vem alterando os nossos padrões, a maneira como nós vivemos, relacionamos, trabalhamos. No mundo jurídico, hoje, a gente tem o Watson, que foi um programa da IBM, onde ele analisa jurisprudência e dá prognóstico sobre decisões judiciais. Ou seja, o advogado não mais tem, igual no século passado, que pegar o diário oficial, ler tudo aquilo, encontrar um padrão do juiz, daquela determinada Câmara, determinado tribunal. Hoje você tem um programa que faz isso. Enquanto algumas montadoras buscam fazer carros melhores, empresas de tecnologia buscam fazer verdadeiros computadores sobre 4 rodas. Então, a gente vê como o futuro vem alterando. Então... Mas, Martínez, isso daí também é uma coisa que não é generalizada, né? Não são todos os países, todos os locais onde isso daí existe, né? Nós estamos numa fase absolutamente de transição, né? Porque existem áreas onde nós temos um avanço maior, outras áreas estão mais para trás e, por outro lado,
a legislação tem que atender todo mundo, né? E a parte tributária também, né? Porque pega, por exemplo, no Brasil, né? Você tem o interior do Piauí, que Concordo. é uma característica totalmente diferente do Rio de Janeiro, né? Então, também tem isso, não é uma coisa uniforme, né? Como é que você vê essa parte aí de serem coisas disformes, né? Para essa área tributária? Eu acho que hoje, tendo consciência dessa revolução tecnológica que nós temos, de acordo com alguns economistas, essa é a primeira vez que toda uma sociedade, a maior grande parte dela, tem consciência dos avanços tecnológicos. E com isso, coloca sobre os nossos ombros a grande responsabilidade de como tributar, de como regular e também de como tratar a economia tradicional, também de como abordar esse novo modelo de negócio que vem surgindo com a economia digital. Hoje, os nossos sistemas tributários, isso é um problema do mundo inteiro, está sendo discutido, é que grande parte dos sistemas tributários, ou quase todos, foram desenhados por uma economia segmentada, uma economia industrial. E com esse novo modelo surgem as questões. Como eu conseguir um sistema tributário flexível, capaz de abordar os problemas específicos da economia tradicional, que continuamos vivendo, e também abordar essa nova riqueza que surge com a economia digital. Se nós olharmos para o Brasil, hoje a gente tem um grande problema na tributação da economia digital. Nós temos um conflito, uma dicotomia entre ICMS e ISS. Nós temos aí dois entes responsáveis por tributar. Nós temos orientações normativas que se alteram rapidamente. Nós temos uma jurisprudência que não acompanha isso. Para dar um exemplo só, nós pegamos o ICMS sobre download, desde 1999 se discute se incide ICMS sobre download, uma tecnologia que hoje já não é tão utilizada. Então, no Brasil, vem a questão de como tributar isso, de como regular. Se nós olharmos para a Europa vem sofrendo forte impactos com a economia digital, e você consegue ter noção que hoje nós vivemos uma verdadeira guerra fiscal. Com relação ao problema do ICMS e do ISS, existe uma briga entre o Estado e o município, porque como o setor de serviço hoje representa 70% do PIB, evidentemente o Estado está perdendo a sua arrecadação, porque tem cada vez menos indústria, e o PIB das indústrias tem diminuído, né? Hoje está por volta de 10%, e o imposto maior dos estados seria o ICMS. E agora o Estado está querendo, exatamente como você falou, está buscando em cima de arrecadação sobre o setor de serviço. Você teria uma alternativa para solucionar esse problema e ter um imposto mais acessível tanto para o Estado quanto para o município? Há alternativas. Hoje no Brasil é necessária uma reforma tributária. Antes de poder abordar o tema da reforma, é importante só tratar como nós tributamos no Brasil. Hoje no Brasil a gente tem uma carga tributária, de acordo com o relatório da Receita Federal emitido em novembro de 2018, de 32,5%, quase um pouco abaixo da média da OCDE. Se nós compararmos com a América Latina, nós somos o segundo país de carga tributária elevada. Não só isso, nós temos um custo de conformidade fiscal elevado. Somos o país que mais demanda horas para se cumprir e se pagar impostos e tributos. Então, isso acarreta já a necessidade de reforma. Agora, como reformar? Essa é uma questão que se debate no Brasil há muito tempo. Primeiro, você tem propostas de reforma que buscam trazer a ideia de unificar tudo no imposto único. Isso desde 1995 é debatido. Hoje você tem propostas de reforma que buscam trazer ou avocar a competência tributária para a União, a competência de tributos indiretos, ou seja, tirar dos estados a competência do ICMS, tirar dos municípios a competência do ISS. E qual é o grande problema dessas reformas? Primeiro, e esse é o principal problema, é a autonomia dos municípios e dos estados em relação à competência tributária. Se você olha para as grandes discussões, os municípios e os estados já ressaltaram que não querem perder essa competência de poder arrecadar. A gente tem que lembrar que tributo não é só a questão arrecadatória, tributo também é poder. Tem uma frase muito engraçada e interessante
de um juiz da Suprema Corte Americana, que ele vira e fala que the power to tax, the power to destroy, o poder de tributar, o poder de destruir. De tão forte é o poder de tributo. E na mão do governante, o tributo também é uma moeda de troca. A gente viu isso com a guerra fiscal. Então, venha para o meu estado, ou venha para o meu município, que eu trago uma arrecadação menor. Então, é necessário tributar e é necessário poder fazer uma reforma ou flexibilizar a legislação de modo a abarcar esses anseios tanto da iniciativa privada, tanto anseios políticos. Com essa ideia, gerou o artigo, foi publicado no Valor. A ideia inicial com relação ao ICMS seria alterar o fato gerador para aquisição e de modo a trazer um intermediador financeiro para poder realizar essa responsabilidade pelo pagamento. O contribuinte seria o consumidor final, mas ele não seria responsável pelo pagamento, não seria nem proporcional solicitar isso dele. E também a possibilidade de utilizar de instrumentos jurídicos para poder buscar trazer para o Estado talvez só a competência de arrecadar, mas não a competência tributária dos municípios, de modo a facilitar a conformidade fiscal. Hoje, a conformidade fiscal é o principal problema do empresário. No momento que você tem um país com a carga tributária elevada, um alto custo de conformidade fiscal, demanda várias horas para ele poder cumprir essas obrigações acessórias. Você tem uma alta penalidade. Mas se você tem essa dificuldade entre Estado e município, você acha que isso é possível? Porque como é que a gente pode mudar essa percepção? Nós devíamos ter uma mudança de estrutura do próprio sistema nosso de governança dos estados, municípios e da União. Teria que ter uma reforma não só do tributário, mas uma reforma do Estado, para se conseguir fazer com que os municípios e o Estado, a arrecadação seja repartida por eles. Você acha que dentro desse contexto atual a gente conseguiria mudar essa concepção e unificar esse tipo de imposto? Estão falando no IVA nacional, que pode ser depois distribuído, etc. Será que é possível fazer isso hoje? Eu acredito que é possível. O grande problema da reforma tributária é você tirar a competência desses entes tributantes, municípios, os estados, e talvez repassar para a União. Eles ressaltam que viver de repasse, depender apenas disso, não seria uma oportunidade, mas talvez você transbordar isso para a competência simplesmente arrecadatória, mas teria mesmo assim a competência tributária por meio de alguns instrumentos, você poderia conseguir realizar essa reforma. O Estado tem um braço mais forte. Continuaria tendo o problema do imposto declaratório, quer dizer, a nota fiscal. Hoje, como você falou, nós estamos falando em economia digital e era digital. Na era digital você não tem um local físico, inclusive, onde você presta o serviço, onde você desenvolve o serviço ou desenvolve o próprio projeto. Você tem uma rede mundial que você é utilizado. Cada um num lugar, um né? num lugar e não se sabe onde tributar. Porque estão até estudando a possibilidade de tributar onde está o servidor da nuvem para poder tributar o servidor e as empresas que estão lá. Quer dizer, são ideias mirabolantes aí que aparecem de vez em quando, mas eu acho que nós deveríamos... Eu não sei, nós defendemos uma ideia aqui, para pelo menos na área de trabalhista, a gente conseguiria resolver e diminuir a carga tributária sobre a folha de pagamento, já que o setor de serviço representa 70% da mão de obra disponível. Com você diminuindo a carga sobre a mão de obra, você pode aumentar o emprego, pode aumentar a possibilidade de crescimento e competitividade, inclusive internacional. Nós criamos uma contribuição substitutiva ao INSS, uma contribuição previdenciária sobre movimentação financeira ou alternativa no momento em que você saca o dinheiro, você paga o imposto. E só nesse momento é que você efetivamente vai saber qual é o imposto que você vai pagar. E ampliaria a base tributária, que hoje é só sobre a folha, ampliaria praticamente para toda a economia. O artigo 195 da Constituição diz que a Previdência tem que ser financiada, a Seguridade Social tem que ser financiada por toda a sociedade. É o nosso princípio que a gente está querendo colocar isso. Você acha que uma contribuição sobre um processo de movimentação financeira
seja uma alternativa para essa solução? Acredito que sim. Eu acho que esse desenho de tributo é muito similar ao que a gente teve na antiga CPMF, que a despeito dos problemas que tiveram, era um tributo que apresentava uma neutralidade, uma alta eficiência de arrecadação, uma grande facilidade, e não só isso, você conseguia também captar tanto um regime informal, às vezes só pela movimentação financeira, mas no regime informal, mas tanto no regime formal. Ou seja, como você disse, você amplia a base, por mais que seja cumulativo e tenha seus problemas, mas é uma solução. E tratando-se de uma solução no âmbito federal, é uma solução que se torna até mais possível, que você não teria tantas discussões com outros entes. Então, eu acho uma solução viável, tem que ser discutida, porque, lógico, apresenta os seus obstáculos, mas hoje é uma solução viável, já que você conseguia trazer um pouco mais de segurança e talvez gerar um pouco mais de emprego. É só focar o problema, porque nós estamos discutindo agora com relação à mudança do sistema previdenciário. Mas vou aproveitar e fazer uma solicitação aos nossos nobres deputados e senadores que vão julgar esse projeto que está tramitando no Congresso, que apoiem essa ideia, porque isso daí é uma forma de a gente tirar essa possibilidade de interpretação da lei e principalmente trazer um pouco mais de igualdade entre os seres, né? Não termos seres que são beneficiados pela Previdência e seres que não são beneficiados pela Previdência. Aliás, essa é a única fórmula, né? Não tem outra forma, porque a gente está seguindo privilégios, transformando todo ser humano, pelo menos que mora aqui no Brasil, iguais, né? E isso eu acho que é o grande mérito dessa reforma, é essa possibilidade. Por isso, senador e deputado, apoiem a ideia que está tramitando no Congresso. Mas voltando ao assunto da Previdência, realmente nós estamos discutindo a despesa. Né? E nós estamos propondo aqui a receita, que pode complementar com a diminuição da receita, mas complementar a substância, garantindo uma receita real. Porque do jeito que a gente tem sobre a folha de pagamento, nós vamos ter cada vez menos gente trabalhando para sustentar mais os velhinhos. Cada vez menos gente trabalhando, pagando imposto, né? Imposto, porque tem muita gente que, a grande maioria hoje, ou não trabalha, ou trabalha sempre pagando menos imposto, né? Então, dessa força de trabalho, a gente tem 1/3 no CLT, 1/3 desempregado e 1/3 no chamado informal, né? Então, essa conta não fecha, esse balanço não resolve, né? Além do aspecto dos 10 milhões de funcionários públicos que têm um grande privilégio, o resto da conta não fecha, não se consegue pagar essa conta, né, Noite? Exatamente. Como é que você vê essa possibilidade aí com relação a gente fazer uma frente para que possamos ter uma mudança drástica? Aí seria uma mudança drástica de tipo de financiamento da Previdência, alargando essa base. Você acha isso que vai prejudicar alguns setores e beneficiar outros? Ou é uma coisa, como você estava falando, mais justa do que os outros? Ela traz uma equidade, uma vez que você consegue, como eu disse, como vocês disseram, impactar tanto a economia formal quanto a economia informal, são movimentações financeiras. Ela traz um obstáculo, que é também um regime cumulativo, cada vez que há uma movimentação financeira haverá o recolhimento dessa obrigação tributária, mas se for uma maneira de poder trazer uma maior receita para poder financiar a Previdência e também trazer maiores empregos, é algo que tem que ser discutido, sim. Ela apresenta também uma facilidade de fiscalização. Hoje a gente tem que lembrar que a tecnologia vem e ela traz seus desafios, ela apresenta também os seus obstáculos, mas ela também é a melhor forma de a gente poder resolver o problema. Então, o fisco e todo o modo como a gente tributa e como arrecada e como fiscaliza tem que usar dessa tecnologia para poder conseguir trazer um ambiente mais favorável de desenvolvimento para o contribuinte e para a própria sociedade. Então, eu acredito que uma maneira mais simples, mais rápida, talvez até mais, com uma maior equidade, seja algo de interesse, sim, para toda a sociedade. Eu acredito nisso. Uma outra questão que a gente está discutindo é a forma de você aumentar a empregabilidade.
Hoje tem alguns estudos que a gente apresenta, o setor de serviço, hoje, nós temos aqui estatísticas que mostram que porque muitas vezes o setor de serviço está considerado como o setor de precarização de mão de obra, terceirização, etc, etc. Mas hoje o nosso segmento, a remuneração hoje do setor de serviço está acima da indústria. Hoje nós estamos com um patamar de remuneração média maior do que a própria indústria. Nós estamos com hoje R$ 2.800 em média de salário, enquanto que a indústria está com 2.300. Então, isso daqui também está demonstrando que aquilo que a gente vem crescendo é o setor de serviço e podemos aumentar a mão de obra. Você acha que teria uma outra alternativa se você aumentar o emprego, a não ser através do setor de serviço? Que a maneira, hoje a predominância, como eu havia dito, dessa nova economia digital é o setor de serviços. Então, hoje a gente tem uma ideia focada no intangível. Agora, como aumentar emprego nesses setores ou em outros setores? A coisa mais fácil a se fazer é poder reduzir uma carga tributária elevada, trazer um custo de conformidade fiscal mais fácil para o contribuinte, mais baixo. Com isso, você garantiria que ele não dependesse tantas horas recolhendo e pagando imposto, mas sim empreendendo e gerando riquezas e empregando. Isso seria uma consequência natural. Outro ponto também da proposta, que foi discutida no valor, também é a necessidade de você usar da tecnologia para poder trazer, tanto para a economia tradicional, essa economia segmentada de indústria, atacado, varejo, na ponta o consumidor final, tanto para essa nova economia. Então, a gente tem que utilizar da economia digital a nosso favor. Vou dar alguns exemplos de como, a despeito desse caos tributário que a gente vive, alguns municípios e estados têm conseguido reverter esse quadro para poder trazer mais empregabilidade. Se você pegar o município, o estado de Santa Catarina, ele desenvolveu e decidiu por unificar as alíquotas de ISS, de modo a trazer alíquotas de vários serviços relacionados a essa economia digital, de modo a facilitar o recolhimento e o cumprimento de obrigações acessórias para o contribuinte. Por quê? Hoje você tem serviços como, por exemplo, da Amazon Prime, que é um serviço onde é que você consegue ter acesso a vários tipos de serviços, e, por exemplo, streaming, você tem um serviço de hospedagem e muitas vezes em muitos municípios você tem a mesma, às vezes diferentes alíquotas de como tributar isso. Na hora que você facilita isso, arrecada mais, e você facilita ainda a arrecadação e o pagamento pelo contribuinte e faz um investimento num polo tecnológico, você consegue trazer o seu cidadão, capacitar para trazer essa nova economia. Outras maneiras também, alguns estados têm adotado, foi retirar do rol de produtos da instituição tributária várias mercadorias. A instituição tributária sempre foi muitas vezes um pesadelo para várias empresas, em razão da dificuldade técnica, dificuldade operacional que você tem, e foi utilizada por um dos estados de maneira danosa. Sempre foi uma técnica arrecadatória, onde você coloca num contribuinte... Eu digo que foi estatizado o lucro, porque já se define antecipadamente qual é o lucro que ele vai ter e sobre esse lucro que a gente tributa, né? Sim, através de uma pesquisa feita antecipadamente. Pois já tinha esses problemas em razão da margem de valor agregada que você tinha. Às vezes muitas empresas pagavam a mais, outras empresas pagavam a menos em razão da própria pesquisa. Às vezes alguns produtos, nesse rol você tinha produtos acima do preço, outros produtos abaixo, e no final do dia o contribuinte... Ele vai adiantar fazer promoção porque o imposto já está pago. Já está pago, já é o custo, já é o peso morto para ele da tributação, é chamada. Então, depois da decisão do STF, que decidiu por romper essa definitividade do ICMS-ST, vários estados buscaram retirar produtos do ICMS-ST de modo a facilitar o próprio cumprimento de obrigações acessórias. Então, o Estado brasileiro, falo como nação, tem que buscar retirar essa ideia só de arrecadar, mas ver o imposto como obrigação social e o tributo como obrigação social que o contribuinte tem que ter, mas buscar trazer mais neutralidade. Você olha, por exemplo, Santa Catarina, é um polo de emprego, enquanto a faixa de desemprego no Brasil chega a 13%, naquele estado está próximo a 5%. Você consegue facilitar no varejo, por exemplo, na instituição tributária. Você consegue hoje
com vários canais que você tem para poder, o varejo utiliza, para poder oferecer uma melhor experiência de compra para o contribuinte. Você consegue facilitar a obrigação referente a esses produtos, você acaba tornando o ambiente mais favorável ao desenvolvimento. E isso no ramo da economia tradicional. A gente pega o ramo da economia digital, nós vemos isso. Hoje na Europa, como você bem pontuou, hoje há uma discussão de guerra fiscal no nível global. Tem, às vezes, empresas de tecnologia situadas em países de tributação favorecida que, por meio da internet, conseguem alcançar um mercado consumidor europeu. E eu não consigo ter essa tributação. E começam as discussões acerca do estabelecimento permanente digital, que é uma complexidade imensa. Você tem hoje na União Europeia uma proposta de tributar somente as empresas de tecnologia em razão de que essas empresas possuem uma carga tributária menor do que empresas do ramo da economia tradicional. Ou seja, enquanto uma empresa do ramo da economia tradicional, ela tem fábrica, ela tem muitos funcionários, ela tem um terreno, ela tem equipamentos, ela tem ativo, uma empresa de tecnologia não tem esses dispêndios. E às vezes tem uma receita, como nós vimos, de serviços muito maior. Uma das alternativas propostas é o que eles chamavam de turnover tax, que é uma tributação sobre a receita, praticamente um PIS e COFINS. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente observa de como poder flexibilizar o sistema brasileiro para poder abordar essa nova tecnologia. Nós temos aí um complexo, pode dizer, de vira-lata, de achar só que tudo funciona lá fora, funciona aqui. O nosso sistema tributário já é complexo, ele já demanda uma atenção. Então, eu não posso, nesse exemplo, onerar ainda mais um imposto cumulativo sobre essas empresas. Empresas do ramo de tecnologia, elas costumam começar com uma boa ideia, mas com pouco capital. E aqui no Brasil, se nós observarmos, você já tem uma carga tributária elevada, um custo de conformidade fiscal elevado, penalidades altas, muitas vezes o contribuinte... Dificuldade de abrir empresa. Dificuldade de tempo de abrir empresa. Então, hoje você faltou com o recolhimento do imposto, uma carga tributária alta, um imposto difícil de recolher, onde o fisco utiliza uma tecnologia, às vezes, do mundo analógico, do século passado, para esse novo ramo, o contribuinte ele tem que pagar não uma, mas às vezes 300% a mais, e o caminho da jurisprudência te considera ele como criminoso. Então, o ambiente que a gente tem, desenvolvimento, tem que alterar, tem que trazer um ambiente mais favorável ao contribuinte. Martinez, nós estamos no final do nosso programa, e esse seu final de que o contribuinte vai morrer, né? A previsão é essa, né? Você vai morrer, né? É uma coisa muito trágica que nós precisa ser exatamente um alerta para todos nós, para ficarmos mais atentos e exigirmos mudanças na área tributária, porque esse ponto que você colocou agora no final, ele é muito trágico, né? Ou seja, você soma A mais B mais C mais D com 34 mais 22, a empresa morre, mesmo sendo uma boa ideia. Então, Martinez, vamos nos esforçar em cima de uma reforma tributária. Muito obrigado pelas suas colocações. Luigi, muito obrigado pelo nosso programa e muito obrigado a você que nos assistiu, e nós estaremos de volta na próxima semana com mais um programa Combate. Obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.